Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo e benfeitor maior, nos reunimos, Senhor, com muita alegria nos nossos corações, por estes momentos de estudo e de aprendizado espiritual. Queremos agradecer, Senhor, porque nos sentimos privilegiados com a oportunidade da aquisição destes conhecimentos. Conhecimentos que libertam e nos permitem ver a vida com os olhos da imortalidade. Conhecimentos que nos ensinam a viver neste mundo sem ser deste mundo. Conhecimentos que nos ensinam a importância de alimentarmos nossas almas com o que vem do alto. Porque estamos neste mundo de passagem, este mundo que é a escola, para o qual viemos para aprender, para nos transformarmos, para renovarmos nossos sentimentos. Ensina-nos, Senhor, a viver sem permanecermos neste mundo, sem olharmos para o que é material, como se fosse o mais importante. Ensina-nos, Senhor, a viver com os olhos no que é sublime e com os sentimentos no amor, na esperança, na bondade. Nós agradecemos, Mestre, a oportunidade deste encontro, que nós possamos estar sob o envolvimento dos nossos benfeitores, que eles possam nos intuir, nos envolver, e que as reflexões desta noite possam servir cada um de nós, nas nossas atividades, nas nossas lutas, no nosso aprendizado. Que possamos, Mestre, aprender com o Teu Evangelho, com os Teus ensinamentos, e que a Tua presença, Senhor, seja constante em nossas vidas, em nossos lares, com aqueles que amamos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Nós vamos hoje, então, dar continuidade ao nosso estudo do livro Pensamento e Vida. Nós estamos estudando o capítulo 1. E então, são vários aspectos, né, no capítulo 1. Então, vamos dar prosseguimento, então. Tudo bom, amigos? Boa noite a todos. Nós continuamos hoje, então, é o nosso terceiro encontro, né? E nós, na semana passada, né, focamos um pouco nessa parte. Vamos terminar hoje, né, essa parte, que é aquela que foca na mente como espelho da vida. E na semana, que vem trabalharemos o aspecto do coração, né, e do cérebro. Então, nos diz Emmanuel, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. A mente é o espelho da vida em toda parte. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, isso é para lembrar-nos, né, mais ou menos do foco sobre o qual nós estamos trabalhando.
Se nós olharmos, né, na semana passada, nós focamos o pensamento de Emmanuel com relação às escolas modernas de pensamento. Então, falamos de Piaget, falamos do Ken Wilber, né, de filósofos modernos, inclusive filósofos da ciência, né, como Chalmers e outros que estão vivos, né, e trabalhando. Mas hoje nós gostaríamos de focar o pensamento de Emmanuel com relação à tradição. Então, nós questionamos, né? Há na tradição mística das igrejas cristãs mestres que expressaram estas verdades. Por exemplo, os padres da igreja, os grandes santos ou místicos, como Mestre Eckhart, João Escoterígena, Duns Scotus e outros, né? Então, se nós olharmos para a tradição filosófica, espiritual, para os grandes místicos, nós encontraremos, na verdade, algumas referências interessantes, né? E veremos que o pensamento de Emmanuel não é assim algo tão desligado, né, da tradição. Pelo contrário, é muito bonito ver que Emmanuel sintetiza, na verdade, algo que já está em vários desses grandes espíritos. Orígenes, por exemplo, é um padre da igreja que foi do século III. Ele dizia que a alma é como um espelho polido que deve refletir a luz de Deus. Quando está obscurecida pelo pecado ou pela ignorância, não consegue refletir plenamente. São Gregório de Nissa, do século IV, ele dizia, ele via a vida espiritual como um caminho infinito de purificação e abertura ao infinito. Falava que o ser humano é chamado a tornar-se imagem cada vez mais transparente da luz divina. Santo Agostinho de Hipona, né, no século IV, V, descreve o coração humano como um espaço que só encontra descanso quando se abre a Deus. Sua famosa frase, nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti, pode ser lida como chamado a refletir não a si mesmo, mas a presença divina. Então, nós temos, né, em vários desses autores, na verdade, aqui foram, né, selecionamos alguns, mas muitos dos autores dos primeiros séculos do cristianismo, dos grandes filósofos da igreja, né, tiveram esta visão, que reflete um pouco essa mesma ideia de Emmanuel, né? Por exemplo, temos ainda nos místicos medievais, nós podemos falar de Mestre Eckhart. Ele era um alemão, escreveu textos bastante difíceis, porque são de textos de um grande misticismo, no sentido de misticismo de profundidade, diríamos assim, né? E ele fala, é um autor muito interessante, né? Ele falava de um fundo da alma onde Deus nasce no homem. Esse fundo é como um espelho limpo, vazio de si, capaz de receber a imagem de Deus. João Escoterígena e mais tarde Duns Scotus, né? Falamos aqui de um do século IX e outro do século XIII, defendiam que a criação toda é uma teofania, uma manifestação de Deus. O intelecto humano purificado participa desse reflexo e aprende com ele. Santa Catarina de Siena, no século XIV, em seus diálogos, usa repetidamente a imagem do espelho da alma, que deve refletir o Cristo. Então, é bastante concordante com a ideia que Emmanuel nos apresenta, né? Entre os santos e doutores da Igreja, nós podemos falar de São João da Cruz, que fala da noite escura como uma purificação dos falsos reflexos da alma, para que ela possa se unir à luz sem forma de Deus. Santa Teresa d'Ávila, também no século XVI, nas moradas do castelo interior, descreve a alma como um castelo de cristal. Quanto mais puro, mais reflete a luz divina.
São Gregório Magno dizia que a escritura é como um espelho no qual a alma se contempla e se transforma. Muito interessante isso, né? Então, nós vemos que há elementos comuns em todos estes pensadores, né? A mente ou alma é como um espelho ou cristal. Se refletir apenas a si mesma, né, num processo de egoísmo, de vaidade, de orgulho, ela fica turva e deformada. Se abre à luz divina, torna-se transparente, capaz de refletir a verdade e crescer rumo ao infinito. O aprendizado vem então de se esvaziar de si para acolher reflexos mais altos, né? O que nós chamamos na tradição de a graça, a luz, o Cristo. Então, nós temos elementos, né, aqui que são na verdade, comuns, né, a todos estes pensadores, a todos estes filósofos e místicos. Nós dividimos, né, o nosso bate-papo hoje em duas partes, essa no qual nós revisitamos um pouco essas ideias, né, da tradição espiritual, para ver a que pontos são concordantes com as ideias de Emmanuel e o que Emmanuel é concordante com essas ideias. E nós, na segunda parte, vamos fazer vamos dar um outro foco, né? Mas vamos dividir para não ficar muito longo e para a gente poder fazer reflexões separadas, né? Não ficar muito volumoso o conteúdo. Então, é muito interessante porque Emmanuel nos lembra, né, que, sobretudo nessa frase inicial, né, quando ele fala da mente, deixa eu tirar aqui da tela toda, quando ele fala, né, a mente é o espelho da vida em toda parte. E ela cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que venhamos a nos identificar com o reflexo divino, né? Então, isso é extremamente, isso vai na mesma tendência desses grandes místicos, né? Enquanto nós estamos na chave do egoísmo, da vaidade, do orgulho, nós projetamos a nós mesmos e vemos a nós mesmos, né? Mas isso é um processo que faz parte do nosso aprendizado, né? Todos eles falam, né, da necessidade de purificarmos, né, como Santa Teresa d'Ávila, que fala, dá essa imagem, né, Castelo de da cristal. alma como um castelo de cristal que deve se limpar, né, para que possa permitir a passagem da luz e para que possa refleti-la, né, depois para outros, né? Então nós vamos fazer essa primeira parte só para fazer como fizemos com as ideias modernas. Na semana passada nós vimos, né, que há uma distinção muito clara em ideias como a de alguns filósofos ou de algumas correntes, como o budismo, e essa ideia, que é a ideia espírita expressa por Emmanuel, que vai nos dizer, né, que quando ele fala, é muito interessante, né, quando ele fala, por exemplo, somos impelidos a interpretar a mente como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, isso quer dizer que a mente, né, ela é reflexo do nosso estado evolutivo também. E que ela é aquela parte nossa, até onde nós podemos estar despertos, né, e até onde nós podemos operar. Mas isso significa que existe um processo evolutivo também nisso, né? Então, nós não vemos como veem alguns, por exemplo, que vão dizer, nós vamos meditar para encontrar o contemplador, né? Aquele que contempla a mente. Eu não sou meus pensamentos, alguém vê meus pensamentos, né? Esse ser que vê os próprios pensamentos é que nos interessa.
Em algumas concepções, ele já está lá, é perfeito, é ele que nós precisamos encontrar. Na verdade, nós espíritas vamos ver que não é bem assim, né? Porque esse ser está desperto numa certa faixa evolutiva. E ele vai ganhar mais e mais, né, em consciência desperta à medida que evolui, à medida que progride, à medida que se aperfeiçoa. Então, esse é o polir, né? Limpar o castelo, polir o cristal, limpar o espelho, né? Para que nós possamos nos identificarmos a Deus. Porque a nossa identificação com o pensamento divino é um processo de aprendizado que vem da nossa liberdade, que vem da nossa escolha, né, e que deve ser feito no correr do tempo. Não é um processo mágico e, né? Bom, antes que a gente vá para a outra parte, eu vou abrir para ver se há, né, questionamentos, se alguém gostaria de comentar essa parte, né? E se sim, bom, nós vamos reservar esse tempo para isso. Então, abro a palavra para ver se alguém gostaria de se manifestar. Se não, nós vamos para outra. Palavra aberta. Oi, Daniel. Boa noite. Essa é uma dúvida minha. Assim, todos os grandes santos, né? Todos eles são representados como a imagem de uma luz, né? Assim, aliás, todo mundo vê quando relata que viu um espírito superior, relata a luz, né? Ou que emana muita luz, uma luz forte. Do ponto de vista assim de é, deixa eu tentar reformular a pergunta, porque assim de matéria, isso que quer dizer que assim, que quanto mais elevado nós estamos, né, mais espíritos nós somos, né? Assim, menos tipo, perispírito, a gente passa, a gente vai tirando camadas, né? Né? Isso tem relação com com o que o Emmanuel fala de refletir, é isso? Quanto mais elevado nós somos, espiritualmente, menos lentes nós temos dentro, informando, e mais a gente consegue refletir essa luz. Eu não sei se eu estou falando muita Não, viagem. você está. É uma observação muito interessante, Daniel, porque é realmente isso, né? É, no processo de evolução, na verdade, nós estamos cobertos por camadas de sujeira, podemos dizer assim, né? Que são as nossas qualidades infelizes, né? O nosso Muitas egoísmo, características, nossas né? características de personalidade ligadas ao egoísmo, ao orgulho. E à medida que nós vamos nos limpando disso, nós vamos sendo capazes, né? De refletir, né? Absorver essa luz que vem de Deus, né? Que se projeta no universo o tempo todo, mas que nós não vemos e não refletimos e não deixamos nascer em nós, porque nós estamos sempre projetando a nós mesmos. Então, à medida que nós nos limpamos, é como se limpássemos esse cristal que é a alma, né? E é bonita a imagem de Mestre Eckhart, né? Quando ele fala que essa luz nasce nas profundezas do homem, porque é como se nós não é só um processo passivo, né? É você criar as condições para que ela nasça em você, para que ela se manifeste em nós, né? Mas ela não pode fazer isso se nós estamos impregnados de nós mesmos. Então, essa luminosidade que nós vemos nos espíritos mais elevados é a marca desta diminuição do eu, né? E a marca da presença divina. E essa não é aura, né? Eu esqueci o nome que nós Auréola. damos, a auréola que nós vemos em torno dos santos é a marca também, né? Da sublimação dos centros superiores, né? Inclusive aquele hábito, né? De cortar o cabelo aqui em cima, assim, né?
ou judeus de colocarem o quipá nessa região? Por que que protege-se aqui, né? Por que que ou corta-se o cabelo aqui, né? Tem a ver com esse centro, né? Eles percebem que ali é como se fosse uma região sagrada do ser humano, né? Então é o reflexo, né, dessas verdades que são percebidas empiricamente, mas nem sempre compreendidas tecnicamente. Mas quanto mais, isso é certíssimo, né? Tua observação é muito pertinente e muito interessante, porque mostra, na verdade, é exatamente isso que acontece, né? Quanto mais os espíritos, quanto mais evoluímos, quanto mais nós perdemos em sujeira, né? Quanto mais nós nos limpamos, nos esvaziando de nós mesmos, né? Num dos textos, na conclusão, né? Foi falado exatamente isso, né? Ele diz aqui na conclusão, o aprendizado vem de esvaziar-se de si mesmo, né? Para acolher reflexos mais altos, porque enquanto eu estou cheio de mim mesmo, não cabe, né, aquilo que vem do alto, né? Então, eu estou, né, num processo de ver a mim mesmo, né? De Nós vamos ver depois por que que, né, a mensagem do Cristo faz essa limpeza em nós, né? Nós vamos discutir isso hoje também. Mas sim, isso é muito interessante, essa observação. Todos os santos, todos os místicos, né, são representados com luz e com auréola, que é um reflexo, né, dessa sublimação do... César, tem uma frase que eu escutei essa semana do Kardec que era, acho que assim, cada um de nós é, é, é o farol da própria lanterna que ilumina o caminho. Acho que é isso. Não sei de qual livro, mas eu achei interessante isso, depois dessa explicação, né, que é justamente isso. Quanto mais nós vamos nos limpando, né, isso, mais a nossa luz, que é essa, aquele que falou que nasce de dentro, ela é capaz de iluminar, né, para o nosso caminho, né? E é interessante que isso acaba ficando claro mesmo, assim, tipo, não é uma alegoria, né? Acaba sendo uma coisa muito direta até, né? Exatamente. E é muito interessante porque a gente pode até ir, né, jogando um pouco já para o que nós vamos discutir daqui a pouco, porque quando Emmanuel diz, né, que a mente é o espelho, né, da vida em toda parte, nós somos seres em evolução, nós estamos aprendendo, nós estamos. E inicialmente é necessário para nós sabermos que somos nós. É necessário nos vermos, é necessário saber que existimos, é necessário nos separarmos dos outros, sabe? Você precisa saber que você não é o que está do teu lado, você precisa saber que você é você, né? Por uma questão de identidade. Mas a questão é que nós vamos projetando, né? E o mundo vai dando para nós mesmos o reflexo daquilo que nós projetamos. Então eu acho todo mundo chato, ou eu acho todo mundo possessivo. Na verdade, quase sempre eu estou vendo a mim mesmo, né? As coisas que me incomodam no mundo eu deveria analisar, porque pode ser que, na verdade, elas estejam em mim, não nos outros, né? Lógico que nós temos que ter bom senso, né? Bom senso. Não quer dizer que não existam coisas ruins nos outros, não quer dizer que nós não possamos analisar uma situação e identificar um problema, né? Mas eu falo daquilo que nos incomoda, daquilo que nos tira do equilíbrio, né? Então, tudo isso cabe nessa discussão, né? De a vida, né, ser um reflexo de nós mesmos, né? E não é porque a vida se transformou naquilo que nós projetamos. Nós interpretamos a vida e ela vem para nós com as cores que nós estamos colocando entre nós e ela.
né? Então é complexo. Oi, Marcos. Desculpa, eu estava sem microfone. Boa noite. Assim, por coincidência, eu vi uma frase esses dias. Era uma frase, assim, eu não conheço quase nada de budismo, mas era uma frase budista que falava assim: se tudo é um reflexo da nossa mente, tudo pode ser mudado pela nossa mente. E para mim, isso eu acho que, de uma forma ou de outra, faz uma relação um pouco com esse conhecimento de como nossa mente encara, como a gente encara o mundo, como a gente consegue apurar nossa visão de mundo, nossa visão de como aquela melhoria interior nossa, de como encarar o que nós vivemos de uma maneira em que possamos utilizar isso para melhorar como pessoas, de forma íntima, e eu acho que é um pouco a percepção, né, o que você falou das pessoas, tem pessoas que só reclamam, pessoas que encaram talvez a vida de um jeito em que ela direciona suas vibrações para esse jeito, né? E acho que aí é legal essa ideia do espelho polido, que você vai limpando e vai refletindo cada vez uma visão mais positiva, mais leve, mais evoluída, digamos assim. Então, eu achei interessante essa relação que, por acaso, eu vi isso. Eu falei, nossa, né? Dá para pegar coisas de algumas religiões, como se diz, a humanidade está sempre evoluindo em diversas culturas diferentes. Então, eu achei que era uma coisa interessante para essa discussão de hoje. É isso mesmo, Marcos, porque isso são verdades fundamentais da vida, né? Da existência. E, na verdade, o único senão, né, que nós temos que tomar cuidado, mas não é um senão com relação à afirmação como ela é feita, porque essa mesma afirmação nós podemos fazer em vários domínios. É só a interpretação que às vezes é equivocada em alguns lugares, né? Por exemplo, o pessoal aí que se diz coach quântico, né? Eles dizem o observador muda a realidade, né? Na verdade, não é isso que a física quântica afirma, né? Medir altera a realidade, né? Não é observar, medir. Então, isso é diferente, né? Então, a vida é sim uma projeção de nós mesmos. E o mesmo, basta, é muito simples, né? Você pega o mesmo evento e coloca cinco pessoas diferentes e pede para descrevê-lo, você vai ter cinco descrições diferentes. É simples assim. Agora, isso quer dizer que existem cinco realidades? Se eu pensar em realidade como que está sendo visto por cada indivíduo, sim, né? Mas aí nós caímos naquela história do elefante, né? Que nós já falamos. O elefante está lá, continua sendo um elefante, que você pegue a perna dele e diga é uma coluna, né? Ou o rabo e diga é uma corda, né? Ou a orelha e você diz é um Guarda-chuva. guarda-chuva, né? Não muda a realidade de que ele é um elefante, só que você está vendo uma parte da realidade, né? E uma parte da situação. Então, mas isto sim, né? Se a vida é um reflexo da nossa mente, está na cara que eu posso mudar a vida, começando mudando a mudar a minha mente. E eu posso, inclusive, mudar a realidade, porque se a vida é esse reflexo que vem que eu projeto, se eu começo a projetar algo diferente começa a acontecer. Né? Se eu começo a me imaginar com saúde, né? Tem pessoas que passam 20 anos trabalhando para adoecer. E eu estou falando de casos que eu conheço. Né? A pessoa repetiu durante 20 anos que tinha problema. Uma hora você tem. Né? Então, e tem pessoas que dizem com todos os problemas, não, está tudo bem, vou melhorar, vou ficar bem, né? Isso vai passar, né? Eu vou retomar o controle, é só uma fase, né? Nós
Lógico que, como espíritas, nós sabemos que pode ter um contexto kármico aqui e ali que nos obrigue a passar ou ir até o fim de uma experiência, mas mesmo como vamos passar por ela, pode ser extremamente produtivo ou não, né? Então, por exemplo, nós podemos, né, quando hoje nós conversávamos, eu e a Giovana, sobre essas questões, né, e num certo momento nós falamos, a vida é aquilo, sim, que nós projetamos. Imaginemos que num certo momento você, por exemplo, quando nós julgamos as pessoas, né, você começa a julgar a si mesmo, né? Por isso que Jesus disse, né, você será medido com a medida que julga. Ah, então quer dizer que eu não posso julgar? Não, não pode julgar, porque julgar é estabelecer um valor, é dar uma sentença, é valorar as coisas, né? Mas eu posso analisar, porque senão como é que eu vou aprender? Só que quando eu começo a analisar o comportamento das pessoas no sentido de aprender com eles, o reflexo muda. Porque agora o reflexo que volta para mim é: você quer aprender, a vida vai te ensinar. Preste atenção nisso, olha aquilo, né? Aí você começa a ver, essa pessoa tá agindo assim porque talvez esteja sofrendo, né? O que que eu posso fazer para ajudá-la? Muda o foco, né? E aquela experiência que antes era uma experiência na qual nós expressávamos só a nossa amargura, só a nossa raiva, só a nossa limitação, passa a se tornar uma transformação positiva, né? Então, essa ideia é poderosíssima, né? Agora, o equívoco que existe em algumas interpretações é esse, eu acho isso perigoso, né? Não, tem um carro vindo na sua direção a 150 por hora e você diz: "Eu estou vendo, né, um cachorro correndo." Não, sai da frente que você vai morrer, né? Você não vai transformar a realidade porque pensa que está, né? Não é isso, né? Agora, numa grande medida pode ser isso, porque nós começamos a engendrar as experiências sem perceber que elas nascem em nós. E esse é o perigo, né? Então, aqueles padrões que a gente já comentou, né? A moça que casou com três sujeitos que a roubaram, né? Você fala, meu, vai analisar teus padrões, né? Porque você está dizendo para a vida que, de alguma forma, você quer ser roubada. Então, eu casei com três sujeitos, os três me batiam. Vejam que azar. Não, não é azar, né? Você tem um padrão energético, mental, que está dando essa mensagem para a vida, né? Então, aqueles períodos que tudo começa a dar ruim para a pessoa, né? A gente tem que se analisar, né? Porque alguma coisa não está bem. Pode ser um azar de circunstâncias, né? Tem fases que a gente está. Mas justamente por que que nós estamos nessas fases, né? O que que está errado? Então a gente tem que analisar, né? Posso estar confiando em pessoas erradas, posso estar querendo o que não é o melhor para mim naquele momento, né? E tem uma série de situações que a gente tem que analisar. Mas a vida nos diz, porque ela começa a nos dar de volta o reflexo daquilo que nós estamos projetando, né? Então, a verdade é que se nós começarmos a meditar nisso com muito carinho todo dia, nós vamos começar a entender um monte de coisa que acontece com a gente que já aconteceu. E o perigo que é a ignorância, o perigo que é a ignorância disso, né? Como isso pode ser perigoso. Oi, Yuri. Não, César, você falou que eu tinha em mente, porque essa questão da interpretação, não, eu havia escrito que essa vida ou essa realidade não existe para nós fora de um marco de interpretação da nossa mente, finalmente. Então temos essa, não sei, que vemos o mundo da forma que nossa mente consegue organizá-lo, finalmente. Não, por exemplo, eu havia escrito como uma floresta pode ser percebida por um leñador como um recurso, para não sei, para um pintor pode ser a beleza, não? Então, como a nossa mente
de cada um reflete uma realidade distinta do mesmo evento, mas estamos num quadro de leis divinas, um quadro de leis físicas, e aí a gente tem como que sim, podemos actuar, podemos ter essa influência na nossa realidade, mas dentro desse quadro que já está estabelecido. Finalmente, eu havia escrito aqui uma realidade objetiva, não sei se tem sentido, e então, se a gente pensa que estamos inseridos num quadro onde estão as leis divinas são feitas para a nossa felicidade, para o nosso amor, então a gente tem que começar ó, tentamos alinharnos com essas leis divinas para poder refletir para que nossa interpretação mude com o tempo, com o nosso sentimento, nosso coração. Então, mas não foi isso que queria dizer, não? Porque a gente escuta na New Age, não, que nós criamos a nossa realidade. Nós somos, quando a gente fala do The Secret, de secreto, você sabe que nós estamos criando a realidade, mas como você falou, você explicou muito bem, obrigada. Obrigado, Yuri. E você explicou de um jeito muito bom, aliás, porque esse exemplo da floresta, né, é muito interessante, porque é exatamente isso. Só que a floresta existe, né? Ela é a mesma para todos, né? E faz parte da lei também que cada um a veja como é capaz de ver, né? Agora, qual é a, a noção, né, que nós devemos aqui fazer atenção? Nós podemos mudar, nós temos a capacidade de olhar para as coisas com olhares diferentes. Nós temos a capacidade de ajustar a nossa compreensão e de adaptá-la e de aprender, né? Então, um pintor pode olhar para a floresta e falar: poxa, que paisagem linda, eu vou pintá-la, né? E aí ele diz: ok, então eu vou entrar, né, 20 quilômetros dentro da floresta para poder pintar. Mas se ele não levar comida e água, ele morre. Então aí ele tem que saber que ele não, né, a beleza é como ele vê a floresta, mas a floresta não é a beleza, né? Ela tem perigos. Então o lenhador, né, ele tem que se ajustar. E assim cada um de nós diante da realidade, né? Então essa onda, né, da New Age, sim, é verdade que nós criamos a nossa realidade em grande medida, né, porque a vida acaba sendo um reflexo. Se você é um pessimista, tudo que você vê é coisa ruim, mas a vida não é assim, né? E se você é um otimista incurável, né, você também está falseando a realidade. Então, o interessante é que, por exemplo, a New Age não é capaz de explicar, né, por que certas coisas acontecem, por que as doenças acontecem, por que as pessoas têm situações difíceis de vida, porque eles não lidaram com a ideia da reencarnação, do karma, né? Eles não deram atenção a essas ideias, simplesmente pegaram essa ideia de que nós criamos a nossa realidade. Isso, em grande medida, é verdade, né? Mas cada um cria a partir de onde é possível, né? E daquilo que tem em si mesmo. Então, e cria dentro de uma estrutura, como a Yuri lembrou, que já existe, né? É, e nós vemos que essa estrutura é muito difícil, né, para nós de concebermos outra. Os livros de ficção científica, eles são um exercício, né, de, de criação de realidades diferentes, quando você pega um jornal, uma Guerra nas Estrelas, né, ou livro, um Senhor dos Anéis, né, mas quase sempre refletem, né, as mesmas realidades de poder, de luta, né, embora estruturalmente tentem criar realidades que sejam diferentes, né? Mas pouco importa a realidade na qual nós estamos, ela tem leis, ela funciona dentro de um quadro de leis, como o nosso universo.
Por exemplo, nós não sabemos se existem outros universos. Há teorias que dizem, né, dos multiversos, e que talvez eles possam existir com outras leis da física, né? Seriam outras estruturas de realidade, mas quem vive dentro delas está preso dentro delas, né? Então, cai na mesma coisa, né? Giovana? Acho que a gente tem nessas reflexões desse esse capítulo, né? Já é a terceira vez, terceiro encontro em que estamos estudando, é, devido à importância disso tudo que nós estamos discutindo aqui. Porque se a mente é o espelho da vida em toda parte, nós não podemos separar, né, a vida que nós levamos da forma como pensamos. Então, Exato. tudo está sendo refletido. Então, a forma como nós pensamos e vemos as coisas reflete na nossa vida, é o que a gente busca na nossa vida. Então, isso é muito sério, né? Porque se nós queremos transformar a nossa vida, como Paulo de Tarso fala nessa. Eu até falei com o César hoje, falei assim, será que o Paulo de Tarso tinha ideia do que ele estava falando, né, nessa frase? Não vos conformeis com o mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da tua mente. Então, se nós queremos uma transformação na nossa vida, essa transformação começa pela transformação da nossa mente. E a transformação da nossa mente, à medida em que nós vamos transformando a nossa forma de pensar, nós vamos, a nossa forma de ver o mundo muda. E esse espelho ele vai se limpando, né? Então, limpar o espelho, limpar o castelo de cristal, como disse a Santa Teresa d'Ávila, é, é esse trabalho, né, de crescimento espiritual. É de voltar a mente para o que é sublime, é voltar a mente para o que é luz, né, para o que vem do alto, porque se a gente ficar preso ao que existe nesse mundo, nós vamos estar presos à vaidade, a nossa mente vai estar voltada sempre para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade, para o sucesso financeiro, para o poder, para as ambições, né, que o mundo possa oferecer. Se a nossa mente ficar o tempo todo, né, ligada ao que o mundo nos oferece, nós não vamos sair do mundo. Nós estaremos presos a este mundo, porque a mente reflete, né, é o reflexo da vida. Então, qual que é o processo? Esse estudo, se a gente não tem, nós estamos aqui tentando, né, decifrar um pouco e decorticar um pouco o que Emmanuel disse, também esses outros santos e, e Sábios. filósofos, né, e sábios que o César apresentou. Isso é de uma importância capital para nós, porque em entendendo isso, a gente vai fazendo uma leitura nova do mundo em que a gente vive. Esse conhecimento nos permite ver o mundo de outro jeito, ver as pessoas de outro jeito, compreender as pessoas e nos defendermos. Porque à medida em que nós entendemos como as coisas funcionam e que a gente entende a importância, né, de sublimarmos a nossa mente, e sublimando a nossa mente é buscar o que é nobre, é buscar o que é bom, o que é belo, né? Como já foi falado na semana passada. Então nós vamos saindo do mundo, nós vamos saindo desse mundo que nos oferece somente as coisas pequenas desse mundo. Mas nós somos criaturas de Deus. E o nosso objetivo é nos sublimarmos, né? Nos transformarmos. Então, é extremamente importante isso que nós estamos estudando, né, nesse primeiro capítulo, e os outros serão, né, em consequência desse primeiro, porque o objetivo é a gente entender como fazer essa limpeza, né, de que forma podemos limpar esse espelho, porque o espelho, para refletir a luz divina, precisa estar limpo. Então, como o Daniel falou, é tirar essas camadas, né? Toda essa sujeira que está impedindo ainda que a luz de Deus se reflita em nós. Porque ainda nós não temos luz, né? Nós ainda estamos ainda com o nosso espelho ainda muito muito poluído. Então, o nosso objetivo aqui é entender, né? E a importância disso
e aprender, né, como limpar esse espelho, né, para refletir a luz. Isso mesmo. E nós vamos agora entrar nessa parte, né? Porque é, essa sujeira, entre aspas, né? Ela é parte do processo, né? Eu preciso entender quem eu sou, né? E muitas vezes eu vou entendê-lo na exacerbação, né? Que nós chamamos de paixões. Então, as paixões são uma afirmação vigorosa do eu. Mas no livro dos Espíritos ele vai dizer, isso é bom, porque já mostra que o Espírito está, né, entendendo que ele tem esse poder, que ele é essa criatura capaz de se manifestar, né, de ter a sua personalidade, né, afirmada no mundo e no universo, mas as paixões são certamente, né, um perigo, porque nós temos quase sempre elas acabam nos levando por vias negativas, né? Então, vamos colocar, né, a segunda parte para que a gente possa juntar, né, esses elementos de reflexão. Então, aqui, se nós olharmos, né, deixa eu colocar aqui, não tirar o. Se nós colocarmos, né, eu faço aqui um paralelo, né, eu fiz como que um estudo em separado, juntando isso. Bom, se nós considerarmos que a mente é o espelho da vida, refletindo aquilo que o próprio espírito projeta, podemos compreender o processo evolutivo como um caminho de autoconhecimento. Porque à medida que eu analiso o que se passa na minha mente e na realidade em torno de mim, eu estou, na verdade, me conhecendo. Nesse percurso, o espírito, ao longo das reencarnações, depara-se continuamente com os efeitos de suas próprias criações mentais e emocionais. Gradualmente, percebe que o egoísmo e o desequilíbrio geram sofrimento, e por meio dessa experiência reiterada, começa a despertar para uma realidade superior. Aos poucos, limpa o espelho da mente, tornando-o apto a refletir a luz divina. Nesse sentido, poderíamos ver uma coerência entre o conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, a visão de Emmanuel sobre a mente como espelho da vida, e o processo de educação espiritual que culmina no mandamento do amor ensinado por Jesus. Então, nós temos. É um processo em que tudo isso está implicado, né? A mente é espelho da vida, eu analiso a mente, analiso a realidade em torno de mim, eu começo a perceber que ela é um espelho da vida, porque até ontem eu olhava para as pessoas de um jeito. Aí eu começo a olhar com o olhar da caridade, por exemplo, e as coisas começam a mudar, né? Eu dizia, ninguém presta, ninguém é bom, mas de repente eu começo a olhar e dizer, não, as pessoas estão aprendendo como eu, estão lutando, melhorando, alguns ainda não entenderam. E eu começo a ver que as coisas mudam, né? Parece que as pessoas ficam mais simpáticas, eu vivo mais tranquilo. Quer dizer, há um processo de aprendizado, mas que passa pelo conhecer-se, né? Porque nós vivemos sem pensar no que pensamos. Nós vivemos sem prestar atenção no que sentimos, né? Nós vivemos sem prestar atenção nas ideias que temos. E lá no primeiro encontro nós falamos, né? O mundo chega-nos como um reflexo, né, pelo sentimento, transforma-se, né, em ideias, transforma-se em pensamentos, transforma-se em palavras, transforma-se em atos, né? Então, nós quase sempre nós não refletimos sobre esse processo, nem nos damos conta dele, né? Mas ao longo das encarnações nós vamos sendo obrigados a prestar atenção nele, né? Então aí nós podemos fazer um paralelo, né? A mente como espelho da vida na visão de Emmanuel, ele afirma que a mente reflete o que projeta. Aquilo que pensamos, sentimos e fazemos retorna a nós como imagem refletida da própria criação mental. O espírito, ao longo das existências, vê-se repetidamente diante dos efeitos de suas próprias causas.
até compreender que o sofrimento nasce do seu próprio egoísmo. Assim, o espelho, isto é, a mente, é um instrumento pedagógico da vida, né? Reflete de volta nossas próprias sombras para que possamos enxergá-las e purificá-las. À medida que eu vou vivendo, eu vou percebendo, né? Que finalmente o que eu estou achando que estava fora está dentro, né? E isso vai mostrando mais de mim do que do mundo, né? Eu vou entendendo que isso é mais a minha própria realidade do que se nós analisarmos isso, nós vamos começar a ficar assustados, por exemplo. Será que seu marido é exatamente como você acha que ele é? Né? Será que sua esposa é exatamente como você pensa que ela é? Realmente? Né? Será que o seu patrão é realmente a pessoa que você acredita? Né? O que nós sabemos realmente dos outros? Né? A gente aí vai começando a ficar, né, mais atento. E aí nós vamos ver, né, se olharmos para Sócrates, né, quando ele falava, ele depois Platão, o autoconhecimento é o caminho para o bem e a verdade. Não dá para chegar, né, na iluminação se você não se conhece. É o que está lá em Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. A alma, voltando-se para dentro, reencontra a ordem e a harmonia que são reflexos do bem supremo, entre aspas, né? Na leitura espiritualista, o conhece-te a ti mesmo é um convite para limpar o espelho interior, retirando as ilusões, né? Que no em grego, né, a gente usa a palavra doxa, quer dizer opinião, né, que distorcem a visão do real. E é um nível de conhecimento esse, né? Quando você vive em função de emoções, opiniões, pensamentos não analisados. Então, quando Sócrates fala, né? Sócrates fala do mesmo processo de purificação interior que Emmanuel descreve, né? Ver-se claramente para poder refletir o verdadeiro. Então, seria mais ou menos esse o processo, né? E aí, se nós olhamos com o ponto de vista da reencarnação, né, ela é o laboratório evolutivo onde o espírito, confrontado com os reflexos de si mesmo, aprende progressivamente o valor do amor. O egoísmo gera dor, a dor desperta a consciência, e a consciência desperta conduz à empatia, que culmina finalmente no amor. Então, Jesus representa, né, esse modelo máximo do espelho limpo. Sua mente reflete perfeitamente a vontade divina, o amor universal. Por isso, na trajetória evolutiva, a mente humana, de turva e egocêntrica, torna-se gradualmente um espelho translúcido da luz divina, culminando no amai-vos uns aos outros, como síntese da sabedoria e da purificação. De maneira sintética, né, o conhece-te a ti mesmo de Sócrates seria o ponto de partida. Não dá para evoluir se você não começa a analisar sua própria mente, seus próprios sentimentos, sua própria vida, para começar a entender, né, que há um processo, né, de apropriação de si mesmo. O espelho da vida de Emmanuel é o método e o processo, né, e o amai-vos uns aos outros de Jesus é o resultado e a meta, né? Assim, pela reencarnação, o espírito atravessa séculos, polindo o espelho da mente, até que sua consciência se torne um reflexo límpido da consciência divina, né? Então, é um processo, né? Claramente, nós. Deixa eu ver se eu tirei certo aqui. É, só um instante. Eu achei que eu tinha. Não, tá certo. Achei que tinha aí num outro slide. Bom, é isso, né? Na verdade, qual é a utilidade, né, de nós sabermos que a mente é o espelho da vida em toda parte? Bom, comece a analisar sua vida, né, e comece a analisar sua mente. Comece a analisar o que acontece e como você se sente em relação ao que acontece.
E comece a analisar como o que aconteceu pode ter sido engendrado por você, né? Então, nós vemos que à medida que nós projetamos a nós mesmos com uma certa coloração, essa coloração é o que a vida nos dá de volta, né? Se você acredita que todo mundo vai te tratar bem, as pessoas começam a te tratar bem. Isso não te impede de reconhecer quando elas te tratam mal, porque aí seria autoilusão, né? Seria delírio. Então aí nós não, nós temos que tomar esses cuidados de excessos de interpretação, né? É, eu tenho que limpar minha casa, não adianta eu ficar imaginando que ela vai estar limpa, né? Ah, minha casa está limpa, minha casa não, não está, está suja. Trata de limpar porque isso é você que tem que fazer, né? É, então, assim, a não ser que você tenha um marido maravilhoso como a Giovana, É né? verdade, ele limpa tudo. Mas não adianta você fazer de conta, né, que minhas contas vão se pagar sozinhas. Não é isso, né? Agora, quando você diz, não, eu sou capaz de pagar as minhas contas, eu vou arrumar um bom trabalho, eu vou, né, tudo isso são mensagens que você vai dando para a vida e que ela pode trazer para você, né? Há sim, né, um processo de dizer à vida aquilo que nós precisamos. Agora, por que que é importante tirar o egoísmo disso? Aí vem a questão chave, né? Porque a vida pode sim me trazer o que eu quero, mas será que é bom? Quantos séculos de sofrimento vai me custar? Né? Então a gente tem que ir afinando a nossa vontade com a vontade divina, né? E à medida que eu me afino com a vontade divina, eu não tenho mais esses problemas, né? Que são os problemas kármicos. Oi, Karen. Hola, buenas noches. Perdón, yo entré un poco tarde por problemas de conexión. Si se corta, me dicen. Em, Esto que mencionaba a mí me hizo pensar mucho sobre lo que estudiamos el miércoles, sobre como la ley de sintonía también, lo que hablaba el libro de Liberación sobre la sintonía, ¿no? Entonces, esto me hace pensar cómo proyectamos lo que estamos sintonizando en ese momento. Y hay una frase que dice que eh, recibes lo que, no, ajá, recibes lo que das. Prácticamente es ese como el reflejo, ¿no? También había escuchado una frase que dice, todos somos un espejo, porque prácticamente estás proyectando algo hacia los demás y por sintonía lo recibes también, ¿no? Cuando eres bueno con las personas, pues la vida te lo regresa. Es por ley de afinidad también. Aquello que compartes al mundo de una u otra forma regresa a ti, ¿no? Y pensaba mucho en esas personas que desde que se levantan, por ejemplo, ya están de malas y ya dicen como, es que todo me sale mal, o siempre tengo mala suerte, o todo va mal, y efectivamente todo va mal. Eso ya lo está proyectando y de alguna manera se materializa, ¿no? Bueno, obviamente es un poco más profundo que eso, pero me hizo como reflexionar sobre esa parte. Gracias. Obrigada. Graças, Karen. É, é um, é uma coisa muito interessante quando nós analisamos tudo isso, porque, sim, são leis da vida, né? Isso que nós estamos estudando são leis da vida. A vida é criada por nós. A realidade é um reflexo que volta, né? Porque nós projetamos ele, né? Na medida das nossas dimensões, na medida das nossas possibilidades, né? E sempre isso sendo feito dentro de uma estrutura que já está dada, né? Agora, o que aqui aumenta o retrato disso tudo? Eu não posso esquecer
que eu não sou uma mente pensando e agindo só agora. Eu tenho que lembrar que eu reencarnei muitas vezes e que eu tenho que lidar hoje com situações que eu engendrei, mas das quais eu não lembro. Então, lógico que há situações que vão nos escapar, por mais que nós tenhamos consciência disso, porque estão num contexto, né, que não foi gerado agora, foi gerado anteriormente. Mas como eu lido com isso hoje, vai engendrar novas situações no futuro. Por isso que é importante nós termos consciência disso. Eu não posso lidar com eu não posso alterar a realidade de um filho que nasceu com um problema físico, uma limitação mental, mas a forma como eu vou lidar com isso vai engendrar novas situações no futuro. Se eu lidar de um modo positivo, né, no sentido de querer aprender, de querer melhorar, de querer crescer, de entender que aquela alma está ali porque nós estamos conectados de alguma forma, de que eu estou aprendendo, ela está aprendendo, mas em níveis diferentes. Se eu entender a situação e me colocar positivamente nela, né, eu posso tirar dali um grande proveito. Agora, eu posso olhar positivamente para tudo. É lógico que isso é o melhor a fazer, mas eu não posso, né, ter ilusões. São coisas diferentes. Ah, né, ele já matou 5, né, mas eu vou tratá-lo como se ele fosse um sujeito super bom. Não, ele já matou 5. Toma cuidado, chama a polícia, né, e toma as providências. Então, é o bom senso. Eu posso olhar mesmo para esse indivíduo e dizer, Deus vai dar-lhe uma chance. Se eu puder ajudá-lo, eu vou ajudar. Se eu puder fazer algo pela família dele, eu vou fazer. O modo positivo de olhar para as coisas não quer dizer modo ilusório, né? Não é o sujeito que vive no mundo das ilusões, né? Então, é esse processo, né? A nossa vida é reflexo, sim, de nós mesmos, né? Porque nós, à medida que mudamos interiormente, nós percebemos que a realidade muda. Por exemplo, vamos colocar isso em termos práticos. O que aconteceu com a gente quando virou espírita? Você tem os mesmos amigos? Você frequenta os mesmos lugares? O que você fazia toda sexta-feira à noite? É a mesma coisa que você faz agora? Percebem? Nós às vezes estamos aqui filosofando muito longe, mas é concreto, né? A partir do momento que você passou a pensar de outro jeito, a tua realidade se reestruturou. É simples assim. Então, ela não é um reflexo do teu pensamento, da tua vontade, da nova pessoa que você é? É. Agora, você tem que estar consciente disso porque você vai escolher, né, mas às vezes você não está percebendo que está escolhendo, e é aí que mora o perigo, né? Você está escolhendo, mas você não tem ideia que está escolhendo. Você acha que frequentar uma pessoa não tem consequências, mas tem. Né? Você acha que ir a um certo lugar não tem importância, mas tem. Né? Então, nós vamos percebendo que as coisas não são assim tão simples nem tão complicadas, desde que nós saibamos como elas funcionam, né? Nós podemos, de alguma forma, tendo consciência disso, começar a, né, tomar certos cuidados na nossa vida, porque senão as coisas podem se complicar, né? Em quantos lugares nós já fomos parar sem jamais pensar por que fomos parar lá?
Em quantas situações nós nos metemos sem jamais pensar por que que eu me meti nessa situação? A gente não se dá conta, e esse é o processo que vai nos levando a viver, a ter que sofrer com as consequências, a aguentar as consequências, né? Às vezes nós nos metemos em situações complicadíssimas, né? E que levam muitas vezes anos, né, para se resolver e que você vai fazer o quê? É a vida. Então, à medida que nós vamos tomando consciência disso, eu vou dizendo, ok, a vida é um reflexo, né, da minha mente, eu vou projetar aquilo que eu quero. Agora, é interessante, porque quanto menos eu querer o que eu quero e querer o que Deus quer para mim, mais a minha vida vai ser eficiente e vai ser eficaz. É esse o ponto, né? Por isso que a mensagem do Cristo é uma mensagem libertadora. Porque à medida que eu começo a olhar para o mundo, por exemplo, com os olhos da caridade e do amor, eu estou começando a tirar toda a sujeira, né? Porque como é que Deus olha para todos nós? Com amor, com compaixão, né? Então eu estou começando a me ajustar às lentes de Deus. Eu estou começando a projetar, né, como ele projeta, como ele manifesta seu pensamento, sempre cuidando de tudo, de todos. Então é interessante que à medida que nós começamos a sair de nós, nós vamos ficando mais poderosos. É uma contradição profunda, é um paradoxo. Quanto menos egoísta você é, quanto menos orgulhoso você é, mais poder você tem. Mas por quê? Porque não é mais o poder que nasce do orgulho e do egoísmo, é o poder que nasce da afinidade com as leis divinas, né? Então, eu não tenho tesouros, não tenho pedras nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Né? É Jesus dizendo, o que que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados, ou toma o teu catre, levanta-te e anda. Né? E ele manda e o sujeito obedece. Então, é bonito de ver, né, esse paradoxo, porque à medida que eu começo a olhar para a vida, por que fora da caridade não há salvação? Né? Porque se salvar do quê? Né? Se salvar dos ciclos de dor que nascem no nosso egoísmo. Do que nós nos salvamos? Né? O Espiritismo não tem a mesma ideia de salvação da Igreja Católica e de outras igrejas, né? Nós nos salvamos dos ciclos de dor que nascem no nosso orgulho e do nosso egoísmo. Oi, Daniel. Não sei se foi coincidência ou não, mas todo dia de manhã agora eu pego o livro dos Espíritos e abro numa página, né? E hoje a página que eu abri foi essa aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. É, questão 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Aí a resposta é: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, pois dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então, eu acho que teve algum motivo aí de eu ter aberto essa página, né? Exato. A gente vai, na verdade, a gente vai se transformando, né, naquilo que a gente cultiva, naquilo que a gente adora, né? A gente vai se transformando. Se a gente adora o dinheiro, a gente vai se transformando cada vez mais, né? Em busca disso. Isso passa a ser a razão da nossa vida. Então, o que a gente tem que escolher é o que adorar, né? A gente tem que escolher qual deve ser o centro da nossa vida, o objetivo principal da nossa vida. Então, quando a gente estabelece um centro da nossa vida, a gente vai girar em torno desse centro. Então, quando o centro da nossa vida passa a ser as coisas do alto, quando o centro da nossa vida passa a ser o Cristo, passa a ser Deus, né, a luz divina, então a gente vai em busca disso. Tanto que Jesus disse, né, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
Porque quando a gente elege o que é sublime para ser o centro da nossa vida, da nossa busca, então a gente vai refletir isso. A gente nós vamos nos limpando, né, de tudo isso para poder, para sermos capazes dessa reflexão do que é sublime. Então, e isso depende da nossa vontade. Porque quando a nossa vontade se volta e o trabalho que nós passamos a fazer sobre nós mesmos é para que o centro da nossa vida seja algo sublime e grandioso, a nossa vida vai em busca disso, né? Então, é por isso que a importância de colocar a mente no Evangelho, a mente nos ensinamentos do Cristo, porque nós vamos em busca disso, de trazer isso para a nossa vida, e isso passa a refletir em nós, né? Como nós passamos a ser um reflexo dos ensinamentos do Cristo. Então, e isso depende muito da nossa vontade, porque se a nossa vontade nos levar em busca do que o mundo oferece, isso vai ser sempre o centro da nossa vida. Agora, o conhece-te a ti mesmo é para que, se a gente faz o trabalho de reflexão sobre si mesmo, né? Como Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, ele sugere que a cada noite nós façamos uma reflexão do que fizemos do nosso dia, o que nós pensamos no dia de hoje, como reagimos a tal ou tal coisa. Então, esse processo de conhecimento de si mesmo vai fazendo a mudança, porque a gente identifica o problema, né? E em identificando o problema, a gente passa a combater. Então, se nós identificamos o egoísmo e o orgulho em nós usamos a nossa vontade para combater, porque a nossa mente ela vai estar trabalhando nesse combate. Então, esse processo de transformação é um processo que cabe somente a nós. Ninguém pode fazer por nós esse processo, né, de transformação. É individual, pertence a cada um, né? Muito bom, Giovana, Yuri. Eu só queria falar dessa questão do autoconhecimento, como é difícil, porque a gente vive um pouco assim no piloto automático. Ah, a gente tem essas habitudes que já estão estabelecidas em nós e esses reflexos que já estão como pré-existentes. Então, não é fácil assim viver com essa. Acho que é uma prática, não? Viver com consciência, estar no momento presente e analisar as nossas atitudes. É um pouco assim como na desconstrução do que já somos, porque temos todas essas habitudes, então, eu não sei qual é o porcentagem das coisas rutinárias, não? A gente faz sempre como mas acho que é um porcentagem que é alto no sentido que sempre repetimos as mesmas coisas. Então, a deconstrução de nós mesmos, a consciência, e essa parte que Emmanuel fala, não? Que a emotividade plasma a ideia determina a atitude, a palavra comanda as ações. Aí ele nos está falando todos os pontos onde a gente tem que refletir. Primeiro, o sentimento. Qual é o meu sentimento central? O que foi o que me provocou essa reação? E depois aí vem a emotividade, que é uma emotividade pelos medos, pelos minhas condicionamentos. Então, tem assim toda uma não, qual é o pensamento que gera essa atitude? Então, observar as nossas ações, as nossas palavras, tem muito trabalho, mas é o trabalho acho que é isso, não? De refazer-nos a nós mesmos novamente. Isso. É exatamente isso, Yuri. Porque a partir do momento que nós começamos a prestar atenção, né, a Giovana ressaltou a questão de nós querermos usar, né, a vontade nesse processo, mas a partir do momento que nós começamos a fazer isso, nós começamos a não querer mais perder tempo com coisas fúteis, né? Porque nós sabemos que é um trabalho imenso a ser feito em nós mesmos. E é interessante essa questão do espelho, né? A Giovana falou um pouco disso num outro sentido, mas me lembrou do fato de que
nós sempre nos espelhamos em alguém, né? Então, ao longo do nosso caminho na vida, né, nós vamos vendo que em cada fase nós nos espelhamos em alguém, né? E isso é interessante, porque aquela pessoa, normalmente, ela não é realmente um reflexo nosso, no sentido de uma projeção nossa, mas ela é uma lembrança do que nós deveríamos estar projetando e de como nós deveríamos ser, e de como nós queremos ser, né? Então é por isso que Emmanuel diz nesse texto mesmo, né? Nós não podemos superar os limites de nós mesmos, né, sozinhos, né? É por isso que nós estamos num mundo onde há pessoas que aprendem conosco e onde há pessoas que nos ensinam. Por isso precisamos Onde, de professores, por né? isso precisamos de professores, por isso precisamos De em cada mestres. área de mestres, né? Se você quer ser pianista, você pode aprender sozinho, mas vai demorar muito. E de todo modo você vai se espelhar em alguém. Se você quer aprender qualquer arte, qualquer ciência, né, nós nos espelhamos em alguém. E isso é muito interessante porque à medida que nós começamos esse processo de burilamento, nós começamos a olhar, né? Por exemplo, no livro Consolador, Emmanuel diz, né, olhe para a vida daqueles que já te precederam, né? Como é que eles fizeram, como eles lidaram com as situações. Por isso que ler, né, a história dos grandes mestres da área que nós estamos querendo, né, percorrer é importante. Então, saber da vida de um Eurípides Barçanufo não é uma mera curiosidade. Saber da vida de um Bezerra de Menezes, ou de um Emmanuel, ou de um, né, as histórias reencarnatórias, muitas vezes, de um Emmanuel, para ver o processo evolutivo que sofreu esse espírito, como ele lidou com as situações, né? Tudo isso é muito enriquecedor, porque vai nos dando um parâmetro, né, de como agir nas situações. Porque nós, à medida que começamos a caminhar num terreno que nos é novo, né, ignorado até ali, nós corremos os riscos de quem não conhece um terreno, né? Então, quanto mais eu me informar, quanto mais eu ler, quanto mais eu ouvir, quanto mais eu prestar atenção, mais eu tenho condições de caminhar com segurança, né? Mesmo nos caminhos positivos existem perigos, né? Porque você tem que estar atento às armadilhas do caminho. Então é isso, né? Muito. A semana que vem nós vamos trabalhar a questão do coração, né? Ele fala que na frase que ele usa, né? Ele num certo momento, deixa eu ver se ela está aqui perto, ele vai dizer, né? Definindo a mente, né? Por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Então nós vamos tentar entender, né, por que que o coração é essa face do espelho e o cérebro o centro. E vai ser, e obviamente nós teremos uma discussão que vai também levar um pouco além disso, né? Como é que nós podemos usar esse conhecimento para, né, transformar a nossa mente, transformar, né, a nós mesmos nesse processo de burilamento que nos é falado por Emmanuel. São muitos aspectos, né? Nós vamos procurar fechar esse capítulo 1 na semana que vem. E conversávamos eu e a Giovana hoje, lembrávamos de algumas mensagens que lemos e já estudamos aqui. É impressionante como nós as leríamos hoje de uma maneira ainda muito melhor se as reestudássemos, né? Haverá ocasião nos nossos estudos, né? Por exemplo, a Giovana lembrou da mensagem do Aulus, que está no Palavras de Vida Eterna, Instruções Psicofônicas, no qual ele fala, né, do sentimento, né? Por que o sentimento? Porque é lá que começa o processo, e aí nós vamos ler agora, nesse capítulo 1, nós vamos ver, né? Existe uma mensagem de André Luiz,
extraordinária, né, que se chama Conforme Pensamos, que é realmente, quando analisa tudo isso que nós analisamos nesse capítulo 1, você lê essa mensagem, você fala, ah, ok, agora eu entendo por que que ele está falando isso. Então, é realmente, esse é o propósito do estudo. Nós, a partir de agora, temos ferramentas não só para entender, né, o que lemos, mas ferramentas para usar na nossa transformação pessoal. Como a Yuri disse, é toda uma reconstrução que precisa ser feita, né? Pensamento, emoção, ideias, né? Nós vamos voltar um pouco a isso tudo na semana que vem, mas focando no coração como face do espelho e no cérebro, né, como o foco desse espelho, né? Muito bom. Acho que com isso nós caminhamos para o final, né? Nossa hora já está avançada. Então vamos finalizar por hoje, fazendo a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, permitindo aos nossos benfeitores queridos que possam derramar a luz da paz, da saúde sobre nós, sobre nossos lares, envolvendo nossos entes queridos, nossos amigos, que possamos todos, Senhor, receber esta luz bendita que nos leva ao crescimento, à renovação, à busca do aperfeiçoamento, da melhoria, da transformação de nós mesmos. Receba, Senhor, a nossa mais profunda gratidão por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Sobretudo a oportunidade de nos reunirmos em vosso nome, para buscar no tesouro do conhecimento espírita cristão estes instrumentos que nos permitem, Senhor, de compreender tuas palavras sublimes. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. E assim seja, Mestre.